Oi, galerinha do nono ano, aqui é a professora Sandra, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai estar trabalhando o módulo 3 da apostila do PH, produção de texto crônica. Só para a gente revisar, pessoal, tá? Os tipos de crônica que a gente tem. Nós temos no gênero literário a crônica, que ela pode ser reflexiva ou humorística. Chegamos a trabalhar isso na sala de aula, lembra? Né? Quando a crônica ela é reflexiva, também é chamada de argumentativa, quando ela propõe uma tese, e quando ela é humorística, que ela provoca o humor, né? A quebra de expectativa no leitor, tá bom? Isso falamos bastante na sala de aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tipo de narrador, né? O narrador de uma crônica ele pode ser de primeira ou de terceira pessoa. O que é um narrador de primeira pessoa? É o narrador personagem, aquele que além de contar a história, ele também participa dessa história. E o narrador de terceira pessoa, que é o narrador observador. Ele observa a cena, o cotidiano, as pessoas, o cenário. Ele conta a história, mas não participa dela. Ele se mantém, né, distante. Há um distanciamento do narrador na crônica de terceira pessoa. Vale a pena lembrar que o olhar do cronista é fundamental para retratar a realidade de forma subjetiva. O que é uma forma subjetiva de ver a realidade? É aquela maneira que cada um tem de ver um fato, de tratar uma notícia, de falar sobre determinado assunto. A linguagem objetiva é aquela que é imparcial. A subjetiva depende da opinião da pessoa que escreve. Não tem como um cronista ele escrever um texto sem ele, de certa forma, colocar um pouco da sua subjetividade, que é a sua opinião. A crônica também aborda fatos e acontecimentos do cotidiano, tá? Todo fato serve de ponto de apoio para o cronista. Mesmo um fato sendo muito irrelevante, o cronista, com toda a sua capacidade comunicativa, ele tem essa habilidade de transformar qualquer assunto cotidiano num grande acontecimento, tá? O autor da crônica é chamado de cronista e eles possuem uma grande capacidade, uma grande habilidade de provocar vários sentimentos e reflexões em nós leitores. Esse é o objetivo maior do cronista, estimular a capacidade que cada leitor tem de se emocionar com o texto, provoca no leitor também, né, a ideia, a subjetividade do leitor, provoca no leitor a vontade de querer ler mais textos, de aguçar a sua tese, a sua ideia. Passando agora, pessoal, para concluir, quais são as características principais de uma crônica? A crônica, além de ser um texto narrativo, também é uma narrativa curta, o olhar subjetivo para os fatos cotidianos, que são os fatos do dia a dia, tá? Quando se fala de narrativa curta, não é bem uma narrativa parecida com a narrativa como se fosse uma fábula, por exemplo, porque a fábula ela utiliza os animais como personagens que têm atitudes humanas. Já a crônica ela tem a ver com o dia a dia, o cotidiano das pessoas. Como o autor vê esses fatos e como ele, através do seu olhar, vai escrever sobre esses fatos. Na maioria das vezes, os personagens são comuns, são personagens do dia a dia, personagens que trabalham, que têm as suas vidas, um cotidiano muito comum, pessoas normais, ditas normais, que agem naturalmente na sua vida, né? São os pedestres, os trabalhadores, os políticos, né? Os professores, o ambiente escolar, qualquer ambiente serve como pano de fundo para o cronista produzir a sua crônica. A linguagem que é utilizada na crônica é a linguagem simples.
O que denota essa linguagem simples? Não precisa ter uma linguagem muito elaborada para se escrever uma crônica. A linguagem é utilizada de forma simples, de forma coloquial, de modo que quem lê a crônica, no caso nós leitores, nós possamos entender através dessa linguagem simples tudo que a crônica transmite. Uma outra característica é a informalidade na escrita. Quando você vai escrever uma crônica, não tem necessidade de obedecer certos padrões linguísticos, como a adequação linguística. É permitido que você utilize na crônica expressões da informalidade, tais quais você pode até estar falando, né, no seu dia a dia. Assim como as expressões tá, né, expressões né, isso cabe na crônica, isso indica informalidade na escrita. O coloquialismo na fala dos personagens demanda a atitude de o personagem pode dialogar na crônica, o personagem pode demonstrar o seu humor numa crônica, pode haver uma crônica apenas utilizando travessões, o diálogo, pode, entre dois personagens. Claro que quando você coloca muitos personagens numa história, você acaba tendo que criar muitas situações para esses personagens. Então, quanto menos personagens você colocar numa crônica, efetivamente, maior vai ser o entendimento do leitor.